Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Nós estamos fazendo um panorama pelos livros e vendo o que dos livros nós podemos aprender sobre Deus, sobre a sua obra, sobre Cristo, sobre a aliança que Deus faz conosco. E nós estamos no nosso primeiro módulo, Introdução em Pentateuco, e hoje nós vamos falar sobre Números, a disciplina do deserto. Sobre esse livro que muitos veem como um livro chato de ler por causa até do título, Números, e tem a questão do censo. Então algumas pessoas têm até dificuldade para ler, para começar a ler. Mas é também um livro que contém bastante narrativa, A parte inicial ali tem alguns números, depois também, mas o meio dele tem bastante história, tem bastante acontecimentos, e nós também vamos vê-los. Então, sobre o que se trata esse livro de Números? Então, um pouco sobre o título, o propósito do livro, para introduzir a nossa aula. O título em hebraico desse livro é No Deserto de, uma alusão à localização da maior parte dos acontecimentos nele registrados. Então, diferente do título que nós temos em português, Números, a Bíblia em hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, possui esse título, No Deserto de. O título grego, aritmoi, que é na verdade a palavra grega que é até usada para aritmética, questão de números mesmo, que sobrevive no título em português, enfatiza os dois recenseamentos nele registrados, a saber no capítulo 1 e 26, mas que na verdade estão longe de ser o elemento mais importante do livro. Então, como está escrito, esse título, ele está conectado com o acontecimento aqui do capítulo 1, onde Deus vai pedir a Moisés um recenseamento, um censo do povo, uma contagem do povo a partir das suas tribos, e esse recenseamento acontece de novo, no capítulo 26, depois que o povo passa aquele período longo, de 38 anos no deserto. Então Deus pede de novo um segundo recenseamento para Moisés lá na frente. Então esse título Números, provável que esteja conectado a esses eventos. Mas como está escrito, não são os eventos mais importantes do livro. Embora muitos pensem que o livro descreve as peregrinações de Israel durante os quase 40 anos que seguiam depois da aliança do Sinai, Números é praticamente omisso àquele período. Então, apesar de falar que o povo ficou 40 anos no deserto, e nós pensarmos, olhando por cima, que Números discorre sobre os eventos que aconteceram nesses 40 anos, na verdade não. Na verdade é omitido, aquele tempo de peregrinação, os acontecimentos daquele tempo. Números narra antes desse castigo, esse castigo se originou ali em Cades Barneia, quando o povo foi espiar a terra e voltou com o coração incrédulo, e Deus transformou aqueles 40 dias que o povo passou espiando a terra em 40 anos no deserto. Então o livro conta o período antes dessa disciplina e posterior a essa disciplina, esse miolo ali, que as peregrinações no deserto, não é mencionado o que acontece ali. Então é interessante destacarmos isso. Ou seja, basicamente os 38 anos entre a incredulidade de Cades Barneia, o estabelecimento de Israel nas planícies de Moabe, são omitidos em sua narrativa. Números serve ao propósito de demonstrar como Deus age em fidelidade para com a sua aliança, apesar da resistência obstinada do povo escolhido. Então, Números relata várias reclamações, murmurações, episódios de rebeldia do povo, de incredulidade do povo, Deus querendo destruir o povo, mas mesmo assim Deus, com a sua grande misericórdia, continua sustentando o povo, tolerando aquele povo, sendo paciente, apesar de toda a rebeldia, e postergando assim a promessa, mas jamais deixando de cumpri-la na vida do povo. O decreto divino de conceder a terra de Canaã a Israel será cumprido, ainda que seja, sob a ótica humana, retardado pela incredulidade.
e infidelidade da própria nação. Então, esses 40 anos que o povo passou no deserto foi, na verdade, um atraso, obviamente na perspectiva humana falando, do cumprimento da promessa de entrada na terra prometida por causa da disciplina que Deus efetuou sobre a rebeldia, a obstinação do povo, a incredulidade ali no evento de Cades Barneia. De outro lado, Números indica-nos como Deus usou o deserto para preparar uma geração disposta a confiar nele e cumprir a sua vontade em plena dependência. No final das contas, o castigo, a disciplina, a correção de Deus tem esse propósito de moldar o nosso coração, de aparar as arestas soltas aí da nossa vida, para que a gente volte para o reto caminho. Então o deserto tem esse papel didático na vida do ser humano. O uso didático que Deus faz do mal para aqueles que esperam e confiam no Senhor. Então nós vemos esse aspecto também presente no livro de Números, sobre a vida do povo. O breve, mas eloquente discurso de Josué e Caleb em 14, Números 14, 7 ao 9, resume bem o conteúdo do livro. Então é um evento que fala do que Josué e Caleb falaram. Depois eles foram 2 dos 12 que foram espiar a terra prometida, no evento de Cades Barneia, e eles voltaram então, sendo que a maioria, 10 deles, deram feedback ruim, apesar da terra ser boa. A terra é uma terra que devora os seus habitantes, nela tem gigantes, povos poderosos, cidades muradas, e nós não vamos conseguir. O povo manifestou incredulidade, mesmo com Deus prometendo aquela terra, enquanto Caleb e Josué foram os únicos que permaneceram firmes e tentaram ali convencer o povo a acreditar no Senhor, a despeito das circunstâncias aparentemente serem desfavoráveis, mas a confiarem no povo, que o povo daria aquela terra e daria vitória sobre os seus inimigos. Mas nós sabemos que o povo não ouviu Josué e Caleb. Mas é interessante destacar o discurso deles, que resume bem o propósito do livro. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temas. Então esse foi o discurso de tentar incentivar todo o restante do povo que estava resistindo com um coração incrédulo. Então nós vemos que o povo não deu ouvido a Josué e Caleb, eles permaneceram firmes na sua própria rebeldia, recebendo o castigo. Toda aquela geração foi sepultada no deserto e não viram a terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, que permaneceram firmes na fé, na promessa de Deus. Yahvé agradou-se de um povo que não se agradou dele, e que por essa razão perdeu o privilégio de ver cumprida a promessa na sua geração. Então, como o texto que nós lemos aos Hebreus, Deus castigou, disciplinou aquele povo, mas em nenhum momento Israel deixou de ser o seu povo, em nenhum momento Deus invalidou a sua promessa para com seu povo. Nós vemos a disciplina, a correção de Deus, mas Deus se mantém fiel à sua promessa. Então Yahvé agradou-se de um povo que não se agradou dele. Então esse amor incondicional, esse amor leal de Deus para com seu povo é também fortemente evidenciado nas páginas do livro de Números. Carlos Oswaldo é um dos teólogos que nós temos usado material para fazer o nosso estudo, resume a mensagem do livro nessas palavras: o estabelecimento de Israel como nação na terra prometida, sob a autoridade de Yahvé, foi adiado devido à incredulidade do povo e da sua rebeldia contra os líderes designados por Deus. Então essa promessa, o estabelecimento do povo sobre a terra, foi adiado por causa da rebeldia do povo. Então Números, na ótica do Carlos Oswaldo, serve a esse propósito e de fato resume bem tudo aquilo que a gente tem pela frente: a contínua rebeldia do povo e o castigo de Deus sobre essa
rebeldia, mas nunca o cancelamento da sua promessa. Então, por isso as palavras, né? Ele foi adiado, ele foi postergado, mas não anulado ou cancelado. Cronologia. Eu montei um gráfico para a gente ver um pouquinho os eventos e entendê-los à luz do livro de Números, tá bom? Então acompanha aí. Um pouquinho antes de chegarmos em Números, nós temos aqui, como nós já vimos em outro estudo, o Êxodo, quando o povo saiu ali do domínio de Faraó, o estabelecimento da Páscoa, 1446 a.C., mais ou menos. Nós temos o povo chegando ao Monte Sinai, 3 meses depois que eles saíram do Egito. Nós temos aqui terceiro mês do primeiro ano na narrativa bíblica ali de Êxodo, né? Então, seria o terceiro mês do primeiro ano que eles saíram do Egito. É essa a referência aqui da data. 9 meses depois que eles chegaram no Sinai, eles levantaram o tabernáculo. Então, primeiro mês do segundo ano. Então, quando eles chegaram no Sinai, houve várias coisas acontecendo, né? Principalmente o evento que Deus dá a lei para Moisés, instrui Moisés de como deveria ser construído, levantado o tabernáculo, detalhe por detalhe. Então o povo começa a doar ofertas, a trabalhar em prol do levantamento, da construção do tabernáculo. Isso acontece 9 meses depois. 1 mês depois que o tabernáculo é levantado, então segundo mês do segundo ano, é aí que nós começamos o livro de Números, Números capítulo 1, versículo 1, e que Deus pede o censo, então o levantamento de quantas pessoas a nação de Israel possuía, por tribo, nós já vamos ver sobre isso. 20 dias depois, Números 10, 11, segundo mês do segundo ano, o povo parte do Sinai. Então 20 dias depois do Êxodo, o povo começa a sair ali da região do Monte Sinai. Depois eu vou mostrar um mapa para vocês também conseguirem visualizar todo esse percurso. Eles começam a seguir em direção ao norte, ali em Cádiz Barneia, que é onde o povo iria espiar a terra prometida. Então eles começam essa marcha a partir do Monte Sinai, no segundo mês do segundo ano que eles tinham saído do Egito. Eles chegam em Cádiz Barneias. Nós entendemos que é mais ou menos 11 dias. Por quê? Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, Moisés diz ali que a viagem do Monte Sinai até Cádiz Barneias, indo pelo deserto de Parã, leva 11 dias. Então provavelmente foi esse tempo que o povo demorou aproximadamente, né, para chegar lá. Terceiro seria o terceiro mês do segundo ano, Números 13, 2. E ao mesmo tempo, é o evento em que Moisés reúne um líder de cada tribo, das 12 tribos, para espiarem, ele envia esses líderes para uma missão, a fim de espiar a terra prometida, e trazer um feedback, um retorno para o povo de como é essa terra, quais os moradores, o fruto, se a terra é boa. Então, para trazer um relatório de como é a terra, como é os habitantes, para que o povo pudesse entrar ali. 40 dias depois, que foi o tempo que eles espiaram a terra prometida, Números 13, 25, quarto mês do segundo ano, os espias retornam. Então aqui que acontece tudo aquilo que nós falamos, que a maioria, de 12 espias, 10 deram a notícia ruim, foram incrédulos, o povo ouve os 10, então Deus disciplina o povo e determina que eles ficassem 40 anos no deserto. Números 20, versículo 1, é justamente 38 anos depois, um pouco mais, de 38 anos. O texto fala mês primeiro, então nós já subentendemos que é depois de todo o tempo de castigo do povo. O povo se encontra novamente ali em Cádiz Barneia, que fica no deserto de Zim. Então veja, daqui do retorno dos espias, acontece algumas coisas aqui ainda, mas a narrativa já vem depois, pulando todo o tempo em que o povo esteve peregrinando,
no deserto, não é contado aí os acontecimentos desse tempo. Ou seja, os acontecimentos dos 38 anos de peregrinação no deserto não são narrados no livro de Números. Nós temos aqui mais para frente, em Números 33, 38, Moisés dizendo, 5º mês do ano 40º, né? Aqui já aparece a expressão ano 40º, que é justamente a morte de Arão. O povo já estava ali nas planícies, no monte de Moabe, perto de entrar na terra prometida. E acaba em Números 36, 13, mais ou menos em 1406 a.C., né, depois desses 40 anos, na mesma localidade, ali em Moabe, na altura de Jericó, do lado do Jordão. Quero mostrar aqui no mapa, ficou uma cor meio diferente, mas vamos ver aqui. Então aqui o povo saiu, lá do Egito, né, dessa região, atravessou o mar aqui, aproximadamente, foram descendo todo esse percurso aqui então, né? 3 meses para chegar aqui no Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe. Aqui no mapa é J-Mussá, que é o nome árabe, seria o Monte de Moisés em árabe. Então eles chegam aqui, eles recebem, né, a lei, ficam um tempo aqui, eles levantam, depois de 9 meses, então eles levantam o tabernáculo, tudo aqui na região do Monte Sinai, eles estavam acampados, e quando eles levantam, tem a coluna ali que desce sobre o tabernáculo, sobre o santo lugar, e ela começa a se mover, e o povo vai atrás da coluna de nuvem. E eles sobem todo esse percurso, passando aqui pelo deserto de Parã, até chegar em Cádiz Barneia, né, que é exatamente aqui. É o percurso que Deuteronômio fala que demora 11 dias, mas não se sabe se o povo levou 11 dias de fato para chegar, não é dito. Aqui em Cádiz Barneia, o povo, através de Moisés, envia os seus 12 espias, que levam 40 dias para fazer todo esse percurso, né, eles chegam aqui, dão essa volta e vão até o Monte Nebo, aqui que é na parte de Moabe, né, o território de Moabe, que depois o povo finalmente alcança. Então, eles vêm aqui e voltam todo o caminho para dar o relatório, que leva os 40 dias. Então, esse é o gráfico, né? Primeiro essa viagem, a segunda viagem, e aqui espiando a terra prometida, a partir desse ponto e toda essa região. Exatamente nesse lugar aqui no final, até onde eles chegaram, que a narrativa começa, o livro de Números termina, falando onde Arão morreu, e onde o povo estava acampado, Deus deu as últimas instruções para o povo, antes do livro acabar. Se você for ver lá no final de Números 36, versículo 13, fala assim: são esses os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Que é justamente esse ponto aqui, né? O Rio Jordão está aqui, Jericó ficava nessa altura aqui, eles estavam aqui na planície de Moabe, perto do Monte Nebo, que ficava justamente aqui. Então o povo estava acampado nessa região, que foi onde Arão morreu, e foi onde também o livro de Números é encerrado, e é onde o livro de Deuteronômio começa. Era uma localidade que ficava próxima ali do povo começar a entrar mais na terra prometida, né? Eles já estavam dentro ali do limite, mas a partir daquele ponto, o povo começa a fazer mais conquistas ali na terra prometida. Então é a partir desse ponto que começa o livro de Deuteronômio, nós vamos ver na aula que vem, mas é um livro onde Deus repete toda a lei para o povo, a fim de que o povo pudesse entrar de fato e possuir a terra prometida. Então um pouco daí do percurso que o povo faz. Os 40 anos que o povo passou no deserto, ele ficou peregrinando por aqui, né? Exatamente a gente não sabe onde, mas tinha o deserto de Parã, né, tem o deserto de Sim e tem o deserto de Shur, né, esses 3 desertos aqui. Então o povo ficou e o deserto de Zim, mais aqui em cima. Então o povo ficou peregrinando por aqui, e quando acaba os 38 anos no caso,
o povo se encontra já aqui em Cades Barneia novamente, Números 20. O povo se encontra ali na narrativa, né, que retoma depois de todos esses anos. Então o povo começa a adentrar aqui e conquistar. Ele luta contra os amorreus, depois vai lutar contra outros povos que estão aqui. Aqui tem os midianitas, os edomitas, os moabitas, tem também os amorreus. Vai ter o embate aqui que nós vamos ver do rei dos moabitas, que é o Balaque, que chama Balaão para ser consultado. Então o povo começa já a entrar sobre o domínio de Moisés e vencer algumas guerras aqui, até se estabelecer nesse ponto aqui, e eles param aqui. E é justamente aí que Arão morre, depois de um tempo Moisés também vai morrer, sem de fato entrar na terra que o Senhor tinha dito e vencer aqueles inimigos. Então a gente vai ver alguns eventos do livro de Números, os principais eventos do livro, e o que eles nos dizem sobre Deus. Então os eventos e a sua teologia. O intuito dessa parte é destacar os principais eventos do livro, e então extraímos deles o que nos é revelado acerca do caráter e da obra de Yahvé. Primeiro, os censos. Então, como nós vimos, Números começa com Deus pedindo para Moisés fazer a contagem do povo. Então ele elege ali os representantes das tribos para ajudá-lo. Então eles fazem a contagem por tribo, deixa a tribo de Levi fora da contagem, seria uma 13ª tribo, aí depois faz uma contagem separado da tribo de Levi. Mas o número total vem primeiro das 12 tribos e tem um número separado da tribo de Levi. O Senhor pede para Moisés levantar o censo no povo, no início do livro e no capítulo 26, que é um evento após a praga, causada ali pela rebeldia e idolatria do povo, e justamente após os 38 anos ali no deserto, que seguiram como disciplina. Interessante destacar que o censo que foi contado seriam os homens capazes de guerrear, os homens vamos dizer, do exército, né? Os homens do exército ali, militar ali do povo. Então seria homens de 20 anos para cima, deixando de fora as crianças e as mulheres. Os censos apresentam números enormes, a saber, 603.550 pessoas no primeiro censo. O segundo censo tem por volta de 601 mil e alguma coisa, um pouco menos no segundo, contando apenas os homens aptos para a guerra, acima de 20 anos, fazendo com que o número total de israelitas ultrapasse facilmente a marca de 2 milhões de pessoas, somando assim as crianças e as mulheres. Então são números enormes. Imagina esse povo no deserto, né? Maior que muitas e muitas cidades por aí, inclusive Limeira, né? Mais de 4 Limeiras aí. Compare os números com Êxodo 12, 37 e 38, 26. Então, Êxodo 12 vai falar que o povo que saiu ali do Egito, né, pilhando ouros e bens ali com a Páscoa, com a morte dos primogênitos, era aproximadamente 600 mil pessoas, contando novamente só os jovens, só os adultos, né, acima de 20 anos, aptos para a guerra. Então, números pertíssimos do que nós temos aí oficialmente, vamos dizer, nesse censo que o povo fez. Em Êxodo 38, 26, é dado exatamente o mesmo número que consta aqui no livro de Números, 603.550 pessoas. Depois você pode ler os textos em casa, está aí no esbocinho de vocês. Tais números têm gerado grande discussão entre muitos teólogos, pois são números enormes. Então, se você for estudar aí em algum livro, você vai ver facilmente alguns teólogos questionando esses números imensos, porque de fato eles geram algumas dificuldades. Entre eles, né, os questionamentos giram em torno, principalmente, acerca de como tal multidão foi capaz de se organizar, manter a sua coesão e viajar através do deserto e terrenos quase sempre irregulares e penosos por todo esse tempo. Então isso gera dúvidas, induz
muitos teólogos a tentar encontrar no texto elementos linguísticos, fonéticos ali, para entender de forma diferente essa contagem, tá bom? Então alguns têm tentado ver de outras maneiras. Como eu disse aí, vários argumentos e métodos linguísticos e fonéticos acerca das palavras hebraicas, principalmente a expressão 1000, 600 mil. Alguns vão querer entender essa palavra como clãs, como grupos de clãs, de famílias ali, mas as contagens depois que vai somar todo mundo não bate. Então eles tentam aqui, alguns vão tentar usar alguns recursos, mas no final das contas nenhum deles apresentam uma somatória coerente, números que batem com o restante da narrativa e acabam não chegando em lugar nenhum. Palavras hebraicas usadas para se referirem aos números foram empregados ao longo dos tempos para tentar resolver, entre aspas, o problema dos grandes números, mas nenhum deles é coerente no quadro geral ou se harmoniza com a somatória final do censo. Portanto, crendo na inerrância e infalibilidade das Escrituras, e até que seja apresentada evidência realmente sólida para a diminuição de tais números, é exegético e teologicamente sadio aceitar os números do censo literalmente. Essa é a nossa posição. Apesar de toda dificuldade que as pessoas podem imaginar que essa multidão causaria, para ser harmonizada, para ser conduzida, para viver ali, nós entendemos que esses números estão corretos, e que Deus é Deus dos impossíveis, Ele estava ali sustentando o seu povo pelo deserto. Em última análise, por que tais números deveriam nos espantar? Não é mesmo? Esses apenas fazem ainda mais notórios o cuidado, o provisionamento e o zelo de Deus pela sustentação do seu povo, ao longo de todos esses anos em condições extremamente adversas. No final das contas, isso só revela ainda mais o poder de Deus, o cuidado de Deus pela vida do seu povo. Nós vemos em incontáveis passagens como Deus faz o impossível para sustentar o povo, desde o provisionamento de comida, de água, libertação de seus inimigos. Em Deuteronômio vai falar, olha, não se desgastou todos esses anos no deserto, a roupa de vocês não se desgastaram, as sandálias de vocês não se desgastaram, Deus sustentou e cuidou dos mínimos detalhes. Então lembre-se, Moisés vai dizer lá no capítulo 8 de Deuteronômio, lembre-se de todo esse percurso que vocês passaram, como Deus sustentou vocês, como Deus cuidou até da vestimenta, da roupa de vocês, não envelheceu a veste sobre o seu corpo, as sandálias não se desgastaram, Deus cuidou miraculosamente, sobrenaturalmente de cada detalhe. Deus fez comida cair do céu, pão cair do céu, pegavam todo dia, tinham que pegar somente para o dia. Isso que é interessante do maná, a gente não vai separar uma parte para falar, mas o maná era assim, caía, o povo pegava pela manhã, e não podia pegar para outro dia, ele podia pegar uma quantidade específica para aquele dia. Se pegasse a mais, estragava, Então é muito interessante. Aí na sexta, pegava-se porção dobrada, porque no sábado o povo não saía para pegar. Então só na sexta podia pegar o dobro. Então é interessante como Deus ia cuidando, ensinou o povo a viver dia após dia na dependência, sobre o seu cuidado, sobre o seu sustento, sobre a provisão que vem do Senhor. Moisés ainda no capítulo 8 de Deuteronômio vai dizer, eu te guiei no deserto, para saber o que estava no seu coração, para te ensinar que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, todo aspecto didático, o povo estava sendo ensinado, cuidado pelo Senhor. Então, diante de tudo isso, por que nos assustar com esses números, pensando que não seria possível, essa multidão percorrer, se organizar e andar pelo deserto? Apesar de todos os elementos de organização do povo, então tinha isso ainda,
Mas vamos dizer, mesmo sem contá-los, porque olha só os elementos de organização do povo, alguns deles, né? Então ele tinha o acampamento divididinho de forma muito estruturada. Nós temos ali o tabernáculo no meio, nós tínhamos 3 tribos que ficavam no norte, 3 no sul, 3 no oeste, 3 no leste. Tinha as cornetas, as trombetas de prata que eram tocadas de forma diferente para comunicar para o povo. Tinha a coluna de nuvem que parava no meio, que se movia para guiar o povo. Ela se tornava coluna de fogo à noite, também iluminando ali. Então tinha vários elementos de organização para o povo se guiar, para o povo se manter e para o povo se estruturar em acampamentos e para o povo ir se movendo. Então, mesmo deixando isso de lado, ainda assim tem o caráter todo sobrenatural do cuidado do Senhor. Então é interessante perceber também tanto o cuidado de Deus, mas também esses elementos que Deus instituiu para organizar o povo, para colocar ordem nessa grande multidão. Deus estava cuidando e estabelecendo a ordem no meio do povo. Veja esse versículo, por exemplo. Números 11 é o texto que o povo reclama para Moisés: ô Moisés, a gente está comendo esse pão que desce do céu aí, mas era bom lá no Egito que a gente comia carne, né? Aqui no deserto não tem carne nenhuma para a gente comer. E o povo ia lá falar para Moisés, e Moisés trouxe isso para Deus. Deus, não aguenta esse povo reclamando, pedindo carne para mim. E Deus vai lá, então eu vou dar carne para esse povo comer, não um dia, não uma semana, mas vai comer carne o mês inteiro. Até sair pelo nariz, o texto fala. O povo vai comer tanta carne que vai sair até pelo nariz do povo. Então é nesse contexto, Números 11. Olha só que ele continua dizendo. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste, né, Moisés falando para Deus: dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro. Então Moisés estava: como o Senhor vai fazer isso? Dar um mês inteiro de carne para 600.000 homens? Como o Senhor vai fazer isso? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que bastem? Ou se juntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verá se cumprirá ou não a minha palavra. Então é um elemento que junta o número do povo com o cuidado sobrenatural de Deus, mostrando para nós que é perfeitamente válido aceitarmos o número. Moisés fala assim: olha o número do seu povo. Humanamente falando, como vai ter carne um mês inteiro para esse povo no meio do deserto? Aí Deus fala: tem alguma coisa difícil para mim? Teria encurtado a minha mão? Então essa é a beleza do cuidado de Deus, do sustento de Deus, da soberania de Deus. A gente sabe ali que vem codornizes ali, passa um vento, 2 côvados, 10 centímetros quase, sobre a terra de codornas, por um dia de caminhada, parece que fala um dia de caminhada a pé. E o povo pega muita codorna. As codornas estão nos dentes do povo. Quando Deus fere o povo com praga ali, muitos morrem. Então também vem a ira de Deus sobre esse povo que só pensava no seu próprio ventre. As rebeliões do povo contra Deus. Então nós temos o censo, que revela para nós de Deus sobre a provisão de Deus, provisão sobrenatural. Isso aconteceu na vida do povo, irmãos, mas nós sabemos que isso é um exemplo para nós, sobre qual os fins dos tempos têm chegado. Esse é um exemplo para nós aprendermos a confiar em Deus. Mesmo que os números não batam na nossa conta, mesmo que a lógica, das nossas contas não fechem, Deus, Ele faz aquilo que a gente não imagina. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O sustento, o cuidado de Deus é sobrenatural. Mas nós devemos também aprender a não viver só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. É isso que Deus estava ensinando para o seu povo. Busca em primeiro lugar a minha vontade. Busque a mim em primeiro lugar. E as outras coisas, elas sobrenaturalmente serão acrescentadas. Diferente do que nós pensamos,
O salário, o sustento, vem não pelo nosso esforço, mas pelo cuidado contínuo de Deus na nossa vida. Saúde que Ele nos dá, respiração que Ele nos dá, vida que Ele sustenta em nós, enfim. É tudo cuidado de Deus mesmo. Muitas vezes é nosso coração que é incrédulo para reconhecer esse cuidado sobre a nossa vida. Mas o livro de Números também fala sobre as rebeliões. Elas são muitas. Então, para não ter vários tópicos, nós juntamos elas num tópico só. As rebeliões do povo contra Deus. Eu vou citar algumas aqui, as principais, para os irmãos terem uma ideia. Então nós temos aqui o livro de Números, apresenta vários episódios de murmuração, rebeldia e incredulidade do povo, tais como reclamação da água e de comida, isso acontece algumas vezes, Números 11, no caso da codorna que eu falei, Números 20, é um exemplo das águas ali, que o povo reclama que está com sede, o evento de Cades Barneia e os espias, que o povo volta com o coração incrédulo e fica incrédulo com o relatório, Números 13, a rebelião de Corá. Então teve um episódio ali em Números 16 que esse sujeito, que era um dos líderes do povo, juntou 250 líderes junto com ele e começaram a questionar a autoridade de Moisés sobre o povo, começou a questionar a autoridade de Arão sobre o sacerdócio, e Corá e mais aqueles 250 líderes do povo se levantaram e começaram a afrontar Moisés e Arão, né? E foi nesse episódio que Deus falou: Moisés, se afasta dessa turma que eu vou acabar com esse povo hoje, deixar só você e Arão vivos, se afasta dessa turma, eu vou pôr um fim. Deus, por favor, misericórdia do seu povo, né? E só Corá, então fala para o pessoal se afastar de Corá, e aí acontece aquele episódio, né, que a terra se abre, Corá, sua família caem lá embaixo nas profundezas, no abismo, e a terra volta, aquele evento sobrenatural. Então parte aí da rebeldia contra os líderes que Deus instituiu, ali no capítulo 16. É interessante que no capítulo 17, ao episódio em que Deus, para mostrar de forma permanente a autoridade do sacerdócio de Arão, ele pede para cada líder ali das tribos trazer um bordão, uma vara, é colocado diante do Senhor, e no outro dia o cajado de Arão floresceu, né? E foi dito justamente isso: o cajado que florescer será aquele que Deus escolheu perpetuamente para ser sacerdote. Então é colocado como testemunho dentro da Arca da Aliança o cajado de Arão que floresceu, para mostrar a escolha de Deus por Arão, para que não haja mais novamente esse questionamento, essa rebelião que aconteceu ali de Corá e de seus comparsas contra a liderança que Deus instituiu. Então esse é o contexto aí do cajado que floresceu, Números 17, cajado de Arão, que foi uma das coisas ali dentro, que estava dentro da Arca da Aliança. Nós temos também a prostituição, a idolatria com os moabitas. Então lembra ali no gráfico que o povo subiu ali em cima, né, no Monte Nebo, ele se estabeleceu ali nas planícies de Moabe, depois de já ter vencido alguns dos inimigos, e naquela região eles começaram a tomar mulheres dos outros povos, coisas que Deus abominava. Ele tinha falado para matar os cananeus, todo aquele povo ali, mas eles começaram a ter casamentos mistos, aqueles homens começaram a se prostituir com os deuses, com os rituais, e ali Deus fere com praga o povo, né? O episódio que aquele menino Finéias, ele perfura, né, um israelita junto com a sua mulher moabita com uma lança, né? E Deus fala que Finéias fez muito bem, que por meio dele apaziguou a ira de Deus sobre o seu povo. Então, episódio de Números 25. São alguns exemplos, né, dos principais eventos de rebeldia e de murmuração do povo, em que Deus precisa se levantar, castigar, ferir o povo, disciplinar o povo, que a ira de Deus se acende contra o seu povo. Yahvé se apresenta como um Deus irado. Então, esses eventos de reclamação e de murmuração revelam esse aspecto de Yahvé para nós. Yahvé é também um Deus irado. Ele é um Deus de amor, de paciência, de misericórdia, mas ele é um Deus santo e que toma juízo contra aqueles que se levantam contra a sua santidade, diante da violação da sua santidade. Mesmo que essa ira seja tardia para se manifestar, a sua manifestação ainda assim é certa,
como também o é a sua misericórdia. Então é interessante que, junto com a ira, Deus também revela a sua misericórdia, né? Isso é muito interessante. Não tem misericórdia sem ira, sem castigo, né? Então, quando Deus revela a sua ira, a sua punição, disciplina, Ele revela depois também a sua misericórdia, o cuidado, o sustento e o amor de Deus pelo seu povo. E que, na verdade, a disciplina é também manifestação de amor e de graça. Uma questão levantada no livro é justamente a respeito da permanência de Israel como nação sobre a terra, mesmo diante da sua rebeldia contra um Deus irado. Então nós vimos que um dos propósitos de Números é mostrar isso. Deus posterga o cumprimento da sua promessa, mas ainda a mantém, mesmo que ele esteja diante de um povo rebelde, contumaz e obstinado. Então esse é um dos temas que é tratado, a rebelião do povo, mas a misericórdia e a fidelidade de Deus. Números 16, 20 a 22, então fala assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão, aqui na rebelião de Corá, tá bom? Apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei no momento. Então foi aqui que Deus falou para que Arão e Moisés se distanciassem do povo, que Deus iria destruir todo o povo, né? Ali no evento de Corá e dos 250 líderes. Mas eles, no caso Arão e Moisés, se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda essa congregação? E ali Moisés, o seu irmão, intercede em favor da nação, e Deus dá ali livramento e pune só Corá, a sua família. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3, sobre essa ira de Deus, olha só o que diz: o Senhor é Deus zeloso. Ele começa o seu livro profético assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então esse lado que talvez nós não gostamos de ver de Deus, Ele é um Deus irado, zeloso, vingador, jamais inocenta o culpado, apesar de ser um Deus tardio em irar-se, grande em longanimidade e paciência, mas Ele é um Deus que jamais inocenta o pecado. Ele é o Deus que se vinga, que pune o mal, com castigo e com punição. E a partir de textos como esse, e a ação de Deus como essas que nós temos visto em Números e em outros textos do Antigo Testamento, hoje as pessoas muitas vezes fazem uma dicotomia, uma separação, dizendo que existe um Deus no Antigo Testamento bravo, irado, e existe Jesus no Novo Testamento, que é um Deus amoroso e bondoso, dizendo que um não tem nada a ver com o outro. E essa é uma grande bobagem que dizem por aí, porque nós sabemos que apesar de Deus coexistir em três pessoas distintas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito, são apenas um único Deus. E Jesus, se você for ver as páginas do Novo Testamento, é só você ir para Apocalipse. Na verdade, nos próprios evangelhos, Jesus já fala dos seus juízos, né? Que Ele vai jogar a palha e consumi-la em fogo inextinguível. A sua palha Ele tem na eira, né? Ali em Mateus. Ele vai falar, se você for ver no sermão ali do Monte das Oliveiras, sobre o juízo final. Você vê João falando em Apocalipse do cavaleiro que vem, né, a volta de Jesus gloriosa, que ele vem para tomar vingança contra seus adversários, instaurar juízos terríveis sobre o mundo e sobre aqueles que não temem o seu nome. Você vai ver Jesus, que não é apenas Cordeiro de Deus, mas é Leão de Judá também. Então, esses são aspectos muitas vezes negligenciados por aqueles que têm esse discurso de dicotomia, né, entre um Deus do Antigo e um Deus do Novo Testamento. Isso foge da compreensão nossa das Escrituras. Você dizer isso, você está omitindo partes das Escrituras. Você toma textos de forma isolada e faz isso. Então nós precisamos entender as Escrituras como um único livro,
apesar de serem 66 livros, elas compreendem um único livro. Eles têm uma harmonia, tá? Então isso é necessário quando nós vamos estudar as Escrituras. É necessário nós sabermos disso. Nós temos então o evento de Balaque e Balaão. Então esse evento é também bem polêmico. Eu vou lembrar os irmãos sobre ele. Esse evento desses dois personagens estão ali no capítulo 22 ao 24. Balaque, rei dos Moabitas, estava com medo de Israel diante das suas conquistas, especialmente contra os amorreus, conforme avançava em direção ao seu território. Então lembra que em Números 20, depois de todos aqueles anos no deserto, o povo se encontrava ali em Cades Barneia novamente. Eles começaram a entrar no território aqui da terra prometida e começou a vencer alguns inimigos. Deus começou a dar vitórias, principalmente contra os amorreus. O rei de Moabe, vendo que o povo já estava acampado ali nas proximidades do seu território, ali nas planícies de Moabe, perto ali, ele temeu grandemente. Balaque começou a ficar com medo de Israel por causa da reputação desse povo. Os feitos que esse povo tinha feito através de Deus do Egito já alcançaram esse povo da Mesopotâmia. Havia um contato entre o Egito e os povos dessa região. E apesar disso, o povo estava avançando, já vencendo aqueles povos ali cananeus. Então o rei de Moabe, que é no caso Balaque, estava com medo de toda essa reputação que Israel estava trazendo sobre si, tá bom? Esse é o contexto que começa no capítulo 22. Diante disso, ele decide chamar e consultar Balaão, um adivinho pagão, a seu favor contra os israelitas. Então essa figura de Balaão era provavelmente um vidente. A Bíblia usa a palavra adivinho, nunca usa profeta para se referir a Balaão. Ele era um vidente, um adivinho que tinha ali os moabitas, era alguém que tinha contato com os deuses diversos, e dentre os deuses diversos, era obrigação dele também conhecer o Deus de Israel, até mesmo da reputação que Israel ganhou quando a mão forte de Deus pesou sobre o Egito, sobre todos aqueles eventos. Isso aí repercutiu sobre a terra. Então Balaão já conhecia sobre esse Deus e conhecia um pouco sobre o seu nome, né? Esse Yavé. Tanto é que você vê na descrição Balaão chamando Deus de Yavé. Então ele já conhecia. O texto mostra que Balaão tinha conhecimento sobre o nome de Deus e algumas coisas relacionadas a ele. Por que é polêmica a passagem? Porque muitos vão até pensar que Balaão é um profeta de Deus. Ele fala em nome de Deus em algumas passagens, Deus fala por intermédio dele. Então muitas pessoas ficam meio perdidas. Esse cara aí não é moabita? Por que ele está falando como se fosse um profeta de Deus? Então existe essa confusão aqui, de olhar para Balaão e pensar que ele é um profeta do Senhor. Não, a Bíblia nunca chama ele de profeta, ele é chamado sempre de adivinho, apesar de Deus usá-lo, e é aquilo que nós vamos ver aqui, tá bom? É só para dar um pano de fundo para os irmãos. Balaão, como um consultor dos deuses, tinha o dever de conhecê-los e certamente já ouviria falar sobre Yavé, especialmente através dos egípcios. Esse contato existia. Balaque tenta comprar o serviço de Balaão, que por sua vez resiste na primeira tentativa, mas cede a sua ganância na segunda tentativa e é então repreendido pela sua jumenta. Aquele episódio conhecido que a jumenta fala e repreende esse sujeito, né? Então Balaque envia mensageiros para tentar comprar mesmo o serviço. Ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo. Balaque sabia que quem esse sujeito amaldiçoava era amaldiçoado, e quem ele abençoava era abençoado. Então era essa crendice que Balaque tinha. Então ele queria comprar os serviços desse adivinha, né, desse vidente. Então ele manda mensageiros lá para chamá-lo. Balaão resiste na primeira tentativa, mas na segunda tentativa o coração dele cede à ganância e Deus fala para ele: vai, mas fala só o que eu disser. E no caminho, enquanto ele está indo para se encontrar com Balaque, a ira de Deus se acende contra ele.
Muito provável, novamente, que essa ira se acende justamente por causa das intenções do seu coração de ganância, tá? O texto não fala, mas nós entendemos pelo contexto que é isso. E ali, né, a jumenta vê o anjo do Senhor, só que Balaão não vê. Então a jumenta tenta se desviar, fugir, derruba Balaão, bate na perna de Balaão contra a rocha, e por 3 vezes Balaão bate na jumenta, ele não sabe o que está acontecendo, a jumenta não está obedecendo, e a jumenta depois fala com ele: por que você está batendo em mim? Eu sou sua jumenta, desde de quanto tempo, né? Aquele episódio cômico que acontece, mas Deus usando, né, uma jumenta para repreender esse sujeito, para que esse de fato se constranja, tenha vergonha do seu comportamento, mostrando ali que se a jumenta não tivesse parado, o anjo do Senhor tinha matado Balaão e tinha poupado a jumenta, o texto fala. E interessante que isso mostra que se Deus usa um jumento para falar, não vai usar também um vidente, né, pagão para falar. Deus usa quem Ele quiser para falar, o jumento, o vidente pagão. No livro de Samuel, nós vamos ver Saul consultando uma médium, né, que falava com os mortos, pedindo para trazer o espírito de Samuel de volta. E o texto, por mais que muitos vão dizer que não, o texto bíblico fala que Samuel falou. Então aquele espírito que a médium chamou, a Bíblia fala que era Samuel, e Samuel fala com Saul, mostrando que Deus é Deus dos vivos, Deus dos mortos, e Deus usa o que Ele quiser para falar a sua mensagem. O espírito de Samuel fala ali e repreende Saul. Então, tem essas passagens, né, que são intrigantes, porque Deus usa elementos diferentes para comunicar a sua vontade, para mostrar que Ele é Deus soberano. Ele usa o que Ele quiser: jumenta, vidente pagão, o espírito lá através da médium de Endor. Então, esse é o nosso Deus, tá? Balaque obtém fracasso em todas as suas tentativas de usar Balaão para amaldiçoar o povo. Ao invés disso, Yahvé usa um vidente pagão para pronunciar as suas bênçãos e promessas para o seu povo, evidenciar a sua soberania sobre tudo e sobre todos. Então, por 4 tentativas ali, que Balaque fala: amaldiçoa o povo. Eles sobem num alto monte e falam: daqui você vai ver o povo. Sobe aqui no monte e amaldiçoa o povo. E Balaão falou: olha, eu só vou falar o que o Senhor falar. Ele ia lá e abençoava o povo, proferia palavras que Deus colocava na boca dele, promessas, desígnios que ia se cumprir sobre o povo. Ele abençoava. Balaque ia ficando bravo: vamos tentar de novo, sobe naquele monte, amaldiçoa. Balaão ia lá e abençoava o povo. Se repetiu por 4 vezes. E aí Balaque mandou ele embora: vai embora, não vou pagar nada para você, você não fez o que eu pedi. E Balaão saiu ainda sem receber nada. Então, um episódio cômico, né? Mas Deus usando esse vidente pagão para revelar a sua vontade, a sua promessa sobre a vida do seu povo. Destacamos o trecho que Deus usa Balaão para discorrer sobre a imutabilidade dos seus divinos propósitos para o rei dos Moabitas. Então, em um dos seus discursos, que Deus usou Balaão para abençoar o povo, ele disse assim, em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Então, esse versículo mostra a imutabilidade dos propósitos de Deus. Deus não muda. Deus é sempre o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aquilo que Deus fala se cumpre. Ele não volta atrás dos seus desígnios eternos. Então, esse é um dos versículos que defende essa ideia, que o nosso Deus é um Deus imutável. Por mais que Balaque queria se levantar para frustrar os desígnios de Deus e aquilo que Deus havia prometido, Balaão é usado por Deus para falar que isso é impossível. Aquilo que o Senhor disse, ele fará, e Deus vai introduzir o seu povo na sua terra. Então os discursos de Balaão giravam justamente em torno disso, que Deus iria colocar o seu povo sobre a terra, sobre aquela terra, e que ninguém, nada poderia impedi-lo de fazê-lo.
dois contrastes nesse trecho se tornam evidentes. Então, dois destaques aí interessantes para nós vermos nesse mesmo trecho de Balaque e Balaão. Primeiro deles, a diferença entre a atitude da geração do Êxodo, dessa turma aí, do lado de Moisés, o povo de Israel, que recuou diante do inimigo já derrotado lá em Cades Barneia, e a dos moabitas, que viam Israel como um inimigo invencível. Então veja que curioso, o povo, quando ouviu o relatório dos espias, eles recuaram diante do inimigo que Deus já havia prometido que eles venceriam. Essa terra de vocês, vá, conquiste, e eu sou contigo, não tema o povo dessa terra. E eles temeram um povo que já estava derrotado, enquanto os moabitas olhavam para Israel como um inimigo invencível. Nem Israel acreditava no seu potencial, enquanto seus próprios inimigos já viam Israel como inimigo invencível, por causa dos próprios feitos do Senhor no meio do povo. Mas Israel, que presenciou todos os feitos de Deus, tinha um coração incrédulo. Então esse contraste é interessante que o texto traz à nossa mente. Parece que o povo ímpio cria mais em Deus do que o próprio povo de Yahvé, né? Como no livro de Jonas acontece também. O segundo contraste, o contraste entre a tentativa humana de subverter aquilo que Deus já havia prometido e determinado, e a firmeza do cumprimento da vontade de Deus, que se comprometera unilateralmente a dar aquela terra a Israel. Então nós temos de um lado Balaque tentando frustrar os desígnios de Deus, e Deus do outro lado fazendo cumprir a sua promessa que ele prometeu de forma incondicional, unilateral ao seu povo, ali na aliança que ele faz com Abraão, né, que ele como tocha passa sozinho no meio dos animais. Então esse contraste nós vemos também. Para a gente caminhar, para encerrar, o último tópico aqui, as cidades refúgio. Lá no capítulo 35, um capítulo antes de encerrar o livro, elas aparecem. É interessante citá-las, até mesmo por causa da ponte que nós vamos fazer através delas. Então, o que eram essas cidades refúgio, que são instituídas aí em Números, né? Fazem parte de uma das instruções que o povo recebeu ali naquela região que ele parou no fim do livro, ali nas planícies de Moabe, na altura de Jericó, do lado do Jordão. Das 48 cidades que os levitas tinham direito, né? Então daria basicamente, cada tribo daria 4 cidades para os levitas. 6 dessas 48 cidades seriam designadas como cidades refúgio. 3 dessas deveriam estar antes do Jordão, né? Então para vocês é desse lado aqui, e 3 para lá além do Jordão, para que elas ficassem bem espalhadas e servissem ao seu propósito ali na terra do povo. O objetivo delas era abrigar os homicidas não intencionais que estavam fugindo dos vingadores de sangue, a fim de terem um julgamento justo. O que significa isso? Deixa eu passar mais um. O homicídio doloso, que é aquele homicídio intencional, é aquele homicídio que a pessoa tem a intenção de matar, possuía como sentença a pena de morte. Então isso era algo que desde Gênesis isso foi estabelecido, né? Que a vida estava no sangue. Então se alguém tirou a vida, o seu sangue deveria ser derramado. Isso é o que desde Gênesis acontece, depois é instituído como lei, que deveria ser executada. Então essa penalidade, essa sentença, deveria ser executada pelo vingador de sangue, ou seja, alguém da família da vítima, queria exterminar o mal de Israel, aplicando a pena da morte sobre o culpado. Todavia, se acidentalmente matou uma pessoa, né, o que a gente chama de homicídio culposo, ele iria se refugiar em uma dessas cidades, e os anciãos julgariam seus atos diante das testemunhas e do vingador de sangue. Então as cidades refúgio serviriam para abrigar pessoas que mataram outras sem a intenção de matar, né? Derrubou uma pedra na pessoa, a pessoa morreu, bateu sem querer um instrumento, a pessoa morreu, derrubou ela de algum lugar e a pessoa morreu. Homicídio que a pessoa não teve a intenção de matar o outro. Então, para que um familiar
bravo, que queria vingar, não executasse juízo sobre essa pessoa, ela se protegia dentro das cidades de refúgio, para que a sua causa fosse julgada e ali ele encontrasse proteção para não ser morto. Caso fosse inocentado, então caso fosse comprovado através de testemunhas nesse julgamento que de fato foi um homicídio não intencional, ele poderia e deveria ficar abrigado na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Isso é um detalhe interessante. Então, se ele fosse declarado de fato como um homicida não intencional, ele não poderia sair da cidade de refúgio. Ele deveria permanecer lá até o sumo sacerdote atual da sua geração morrer. Quando esse sumo sacerdote morresse, ele estaria livre para sair da cidade de refúgio e voltar para a terra da sua possessão. Se ele saísse da cidade de refúgio antes do sumo sacerdote morrer, o vingador de sangue poderia matá-lo, mesmo que ele fosse um homicida não intencional. Então isso daqui está aqui, com a morte deste homicida não intencional, com a morte do sumo sacerdote, deveria pôr aqui. O homicida não intencional poderia seguramente retornar até a sua terra, caso saísse fora da cidade. Antes da morte do sumo sacerdote, o vingador de sangue poderia matá-lo justamente. Agora aqui é interessante, as cidades de refúgios possuem uma forte ênfase cristocêntrica, pois são um tipo de Cristo, né? A palavra tipo a gente usa para se referir a algo que simboliza Jesus em algum aspecto, seja no seu caráter, seja na sua obra, tá bom? Então as cidades de refúgio, ela era uma tipificação, um símbolo que estava relacionado a um aspecto da obra de Jesus. Aquele que é o nosso seguro abrigo, libertador e salvador do pecado e do seu castigo final, isso é, da morte eterna. Nós nos refugiamos em Cristo, para nele ser salvos, libertos do nosso pecado e não receber em nós a sentença merecida, que é a morte eterna, né? Então é uma alusão a isso. Da mesma forma que a pessoa seria livre com a morte do sumo sacerdote, Cristo, o perfeito sumo sacerdote, morreu uma vez por todas para livrar eternamente do pecado e da morte todo aquele que se achegar a ele pela fé. Hebreus 9 vai dizer sobre isso. Então existe essa ponte também. Assim como a pessoa era livre para sair da cidade pela morte do sumo sacerdote, nós somos livres do pecado pela morte do perfeito sumo sacerdote, isso é, o Senhor Jesus. Então a cidade de refúgio, dessas duas formas, tipificam e simbolizam Cristo e a sua obra para a nossa vida. Resumo mais uma vez a mensagem, né, do livro resumida. O estabelecimento de Israel como nação na terra prometida, sob a autoridade de Yahvé, foi adiado, devido à incredulidade do povo e da sua rebeldia contra os líderes designados por Deus. Então, revelando assim a infidelidade do povo, mas a fidelidade de Deus. Apesar de ser adiado, a promessa não foi cancelada, ela ainda iria se cumprir sobre a vida do povo. Amém? Que Deus nos ensine a temê-lo, amá-lo e de fato a honrá-lo com a nossa vida e a abraçar a disciplina de Deus quando ela chega na nossa vida, às vezes através de sofrimentos e circunstâncias difíceis, sabendo que essas revelam para nós o seu amor e que Deus está lapidando em nós a imagem do seu Filho. Vamos orar por isso? Convido os irmãos a ficarem em pé e aí nós encerramos o nosso